Eu me chamo Rejane Freire de Carvalho, me formei em Serviço Social no ano de 1973. Parte da minha formação foi oriunda ainda na época da Escola André Vidal de Araújo, que depois foi incorporada para a UFAM. Bom, escolhi o Serviço Social porque eu me identificava muito com o fato de querer ajudar as pessoas, promover a inclusão de pessoas na sociedade, e essa foi a minha vontade. Eu sou Heloísa Helena Corrêa da Silva, nascida no estado do Amazonas, no Seringal Concórdia, Rio Juruá. Estudei aqui na cidade de Manaus porque vim para cá com 2 anos de idade. E toda a minha educação formal foi nesta cidade. E aí eu vou destacar o Colégio Amazonense Dom Pedro II, Colégio Estadual, como escola pública, que na minha época tinham excelentes professores, e a minha universidade, que é a Universidade Federal do Amazonas, onde cursei serviço social, ingressando em 1982 e formando em 1985. Dentro do serviço social, eu fiz a opção para o serviço social na área de empresa, na época era denominada assim, hoje é serviço social na área do trabalho, e fiz meu estágio numa empresa brasileira chamada Gradiente. E após o cumprimento do estágio, fui convidada para ser a profissional daquela empresa. A escolha do serviço social, além do feminino, tinha também a questão de uma educação voltada para a atenção ao outro. Isso era algo da educação doméstica, essa atenção ao outro, o cuidar ao outro. Eu me chamo Maria Isabel Figueiredo, tenho 72 anos, comecei a minha formação em Serviço Social na Universidade Federal do Pará em 1976 e fui transferida por questão de casamento para a Universidade do Amazonas, concluí em 80. Escolhi o curso um pouco pelo perfil do curso da profissão, mas conversei com uma prima que era socióloga para ela me orientar e fazer qual seria a diferença. E assim eu me senti voltada para a área do serviço social. Bom, depois da faculdade, eu comecei a trabalhar na SES, que tinha outro nome, não era esse de agora. Ela foi SES, foi SESERV, foi um bocado de coisa. Então, de lá, eu fui trabalhar no Instituto Maria Madalena, que era uma casa de menores infratoras. Trabalhei lá há algum tempo, depois trabalhei no Melo Matos, Instituto Melo Matos, que era a casa de infratores de masculino, e ainda na casa dos menores abandonados mesmo. Depois de lá, eu fui para a sede da secretaria e trabalhei na parte de capacitação de cursos profissionalizantes. Trabalhei nos centros sociais comunitários no bairro de Japim. Em 1990 eu fiz concurso para a prefeitura e fui trabalhar na Censa. Essa parte anterior era no estado. Aí fui trabalhar na Censa. Dou muito porque você passa a ver que tudo é possível, que a gente pode conseguir que as pessoas se modifiquem, se transformem, né? Que haja uma transformação social, uma inserção das pessoas em vários setores da vida. Então, isso daí é incontestável.
No início fui designada para trabalhar no pronto-socorro infantil, mas lá permaneci pouco tempo. Depois fui transferida para a maternidade Brigita Dal, onde passei 8 anos trabalhando. E depois da maternidade Brigita Dal, eu voltei para a sede da Sensa e fui trabalhar na parte trabalhava no setor de informação, né, de dados de informação, no que hoje é DECAV, é controle e avaliação, né? Trabalhava com esses dados da atuação das diversas unidades de saúde, como é que elas prestavam serviço, de que forma, entendeu? Então, nessa área. Depois daí, eu fiquei na sede da Sensa até me aposentar. Olha, a minha vida na área de saúde foi muito complicada e boa e linda, porque nós éramos um grupo e trabalhávamos em regime de plantão, e a gente tinha assim muita oportunidade de perceber as diferenças que existiam dentro de uma equipe multidisciplinar, que nós trabalhávamos dentro de uma equipe multidisciplinar. Não, nós não tivemos houve muita tentativa de desvio da atuação profissional, mas essa equipe era muito atenta a isso, então a gente sempre estava no embate com os outros médicos, com as enfermeiras, com relação a isso. Nós sempre nos posicionávamos e a gente não deixava que manipulassem o verdadeiro exercício da profissão. Houve um momento em que o assistente social era permitido ele ter 2 vínculos, né? E foi quando a Jandira aí eu já trabalhava já na Suzano antes do TFD, mas tive que pedir o afastamento por conta de não ser permitido esses 2 vínculos. Quando a Jandira Fegali abraçou a causa e foi decretada uma emenda provisória que passou a considerar o assistente social com 2 vínculos, profissional de saúde, porque ele era assistente social, mas ele não era considerado profissional da saúde. Aí foi quando o governo do estado, na época, acho que do Amazonino, ele fez uma contratação imensa de pessoas que foram para o estádio fazer levar o seu currículo. Então foi uma admissão na base do currículo. E eu fiquei em 6º lugar, entendeu? Aí fui trabalhar, fui designada para trabalhar no TFD durante esse tempo todinho. O que era o trabalho no TFD? Consistia e consiste ainda em fazer atendimento ao paciente que vai para tratamento fora de Manaus. Por que ele vai para fora de Manaus? Por não ter o tratamento na cidade, no estado. Então ele é deslocado para vários centros, né? E a gente faz o atendimento dele, das orientações do que ele vai. Primeiro a gente tenta até fazer esse agendamento. Quando o setor de agendamento de lá não consegue, a gente tem que interferir para conseguir a vaga desse paciente lá fora. A gente consegue isso. Embora não seja uma atividade nossa, mas diante da situação a gente tinha que fazer contato com o assistente social de lá para poder conseguir a vaga desse paciente. Então a gente explicava para ele o que ele ia encontrar lá, quais os direitos que ele tinha em relação à permanência dele lá, porque ele recebia uma ajuda de custo e poderia ter um acompanhante com eles, né? Eles não iam sozinhos, eles iam com acompanhantes. Então, a gente trabalhava com a família e fazia o acompanhamento desse paciente lá fora, durante a permanência dele. Durante a minha vida profissional, aconteceu no estado do Amazonas, e aí faz parte da história da Zona Franca do mundo, uma greve. Na época se chamava Distrito Industrial de Manaus,
E esse modelo Zona Franca, que existe em várias partes do mundo, nunca tinha acontecido uma organização dos trabalhadores como aconteceu aqui em Manaus, que levasse esses trabalhadores a uma greve. Então, alguns profissionais se posicionaram a favor da greve, até porque na época se discutia o novo Código de Ética. Dentre esses profissionais, e ficamos favoráveis à greve, e eu recebi na minha casa um comunicado que eu não deveria ir à empresa no dia 13 de agosto, que isso também é uma data significativa para o Sindicato dos Metalúrgicos, que era o sindicato que liderava essa greve, que não deveria ir à empresa porque o ingresso estava sendo regulado. E o meu nome era um nome que não era muito grato pelo fato do serviço social ter se posicionado favorável aos trabalhadores. Então, ocorrendo a demissão minha e de vários profissionais da área na época se chamava Gerência de Relações Industriais, passei um período desempregada e fui convidada a trabalhar no SESI, que é o Serviço Social da Indústria, na área do lazer, que fica no Clube do Trabalhador. Do Clube do Trabalhador, a desenvoltura, com relação ao lazer dos trabalhadores, fui convidada pela diretoria do SESI para ir para a sede, coordenar o serviço social. E fiquei na coordenação do serviço social, onde tive a oportunidade de coordenar a implantação de 2 centros de atividades do trabalhador. Uma retrospectiva sobre a Gradiente, já que eu acho que é importante a gente comentar. O que me aproximou muito daqueles trabalhadores que se organizavam na época, década de 80, ano de 86, é bom que esse marco, todos os estados discutiu a sua estatuinte, que era um preparatório para a constituinte, e vinha essa possibilidade da organização sindical e a organização dos trabalhadores como um todo. E eu criei, com o gerente de Relações Industriais, um canal de comunicação entre a diretoria da empresa e os trabalhadores, que se chamava Linha Direta. Então, nós recebíamos quais eram as demandas, as fragilidades da empresa em relação à sua atenção, principalmente na área da assistência social para com seus trabalhadores. No final de cada mês, nós reuníamos com a direção da empresa para aquelas cartas que foram, aqueles comunicados sobre a fragilidade, nós chamávamos os trabalhadores para participarem desta reunião. Interessante que, dentro dessa seleção das cartas, comunicando as fragilidades da empresa, a empresa Gradiente tinha trabalhadores participantes do Sindicato dos Metalúrgicos. Então, as demandas que passavam pelo Linha Direta, elas também foram aquelas de maior relevância. Elas iam compor a mesa de negociação no período da data base dos metalúrgicos, que era exatamente no mês de agosto. Então, não chegando a um consenso, a negociação, aconteceu, no caso, em 86, a primeira grande greve do Polo Industrial de Manaus, que parou na Gradiente, Sharp, Philco, Semp, essas grandes empresas paralisaram numa demonstração de que o estado do Amazonas tinha uma organização dos trabalhadores e que fizeram valer, através da sua organização, um ecoar para outras zonas francas do mundo, porque era típico do modelo Zona Franca a desorganização dos trabalhadores e também a não existência de greve. Estou um domingo,
lendo jornais de classificados e tinha um edital de concurso para o Departamento de Serviço Social. Era um edital de concurso para professor de carreira e eu resolvi encarar, fazer o concurso, fiz, passei, era uma única vaga, 8 candidatas, então foi uma disputa acirrada, não é? E ingressei na Universidade Federal do Amazonas como auxiliar de ensino, porque o primeiro nível, né, hoje em dia não tem mais, hoje a maioria dos professores já entram com mestrado, já entram com doutorado, né? Mas na época, se não tínhamos essa titulação, ingressávamos como auxiliar de ensino. O meu mestrado foi cursado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pelo fato de eu ter concluído um ano antes do determinado. Eu fui solicitada, né, consultada do interesse de fazer a nova seleção para o doutorado, e assim eu fiz, e continuei como bolsista naquela instituição. Na época de um governo que ainda garantia uma bolsa integral aos docentes, porque era o interesse do governo capacitar alguns professores para que futuramente nós pudéssemos orientar mestrandos e doutorandos aqui na nossa cidade. Durante a minha participação como mestrando o último ano e durante o doutorado, eu participei da Associação de Pós-Graduandos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, representando a nossa associação no Conselho de Pesquisa, e também com participação na Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, eu acho que só a nossa gestão, que até hoje tem assim uma placa, sabe? Bem grande, né? Que lá tem o nome de 2 amazonenses. O meu, a Luiz Helena Corrêa da Silva, e de uma colega assistente social, que inclusive parte do nosso curso de graduação fizemos juntas, que é a Márcia Baraúna Pinheiro. E aí eu vou me referir à minha participação na comissão de implantação do Instituto Natureza e Cultura no Alto Solimões. Tá? Essa implantação, ela vai se dar de 2006 até 2010. Né? Então, nesse interim, eu participei desta comissão, e dentro desta comissão também, eu penso que é um trabalho que eu devo estar divulgando, né? Que é a criação do primeiro curso de graduação em antropologia. Então, não foi por nada que o Estado brasileiro resolveu criar ali uma base da Universidade Federal, considerando que naquela região, né, tem bases das Forças Armadas, tem de outras instituições federais, e a Universidade Federal ela vai compor o conjunto, né, dessas instituições, né, marcando a presença do Estado brasileiro na Tríplice Fronteira. Então, acho que isso aí também foi um trabalho que demandou e que, para mim, foram momentos enriquecedores, né, de conhecer outras culturas, de conhecer aquela região que é belíssima. E fiz meu pós-doutorado voltado para aquela região, estudando sobre a proteção social. Eu espero ter aqui, ainda este ano de 2024, né, lançar o meu livro deste período de pós-doutorado, que é a proteção social transnacional. Então, parece incrível que após 12 anos de defesa de doutorado, eu tenha lançado um livro. Eu defendi meu doutorado em 2021, outubro de 2021, e esse livro é lançado em 2012, a primeira edição. E, para minha satisfação, em 5 anos, ele tinha esgotado, não tinha nem mais estante virtual. E passaram-se mais 5 anos para eu lançar a segunda edição. É um livro que traz, né, uma trajetória de 100 anos da assistência, né? E depois da Constituição, a gente passa a denominar assistência social, que é uma política pública, né, na região onde eu nasci, revivendo aqueles
não somente o período áureo da borracha, né, mas principalmente as relações existentes nos seringais, porque é um livro que possibilita aos interessados e desenvolvedores de políticas públicas a terem vários elementos para subsidiar propostas para a política pública regional. Foi desafiador para mim, em 1983, no interior do Amazonas, em Parintins, sozinha como assistente social, eu fui contratada pela Prefeitura Municipal, pelo então prefeito Cláudio Gonçalves, para ser assistente social da Prefeitura Municipal, ligada diretamente ao gabinete do prefeito. A gente atendia a demanda das pessoas mais necessitadas, né, que vinham à procura de ajudas, tipo assim, medicamentos, as vítimas de enchente, casas que desbancavam no barranco, né? Incêndios de residências, é mais ou menos isso. E acompanhava também a primeira-dama nos trabalhos que ela se envolvia na área social, porque não existia a Secretaria de Assistência Social, mas a primeira-dama realizava trabalhos sociais dos convênios que a prefeitura tinha na época com a LDA, Região de Assistência, e com a CETRAPS, que eram trabalhos com crianças e adolescentes, com idosos e com deficientes. Em 1986, eu fui para a Fundação Nacional do Índio. Na Fundação Nacional do Índio foi outro desafio, gente. Eu praticamente não conhecia nada, né, sobre etnias, usos, costumes. A gente não conhecia nada. Nós fomos contratados para trabalhar na FUNAI, era Quinta Suer, que era Manaus, né, na administração regional da FUNAI Parintins. Foi outro desafio, porque era tudo no começo, né? E até então eu continuava sozinha como assistente social em Parintins. Ainda não existia outra colega ou outro colega para que a gente dividisse as ideias. E em 1999 foi criado o Subsistema de Saúde Indígena com a criação do SUS. A FUNAI não pôde mais assumir a saúde e passou para a FUNASA. Fui redistribuída para a FUNASA, porque eu era chefe da seção de saúde na FUNASA. E na FUNASA nós ficamos como FUNASA até 2010, quando foi criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAR. Na saúde, na FUNAI, esse percurso de FUNAI, FUNASA, foi muito importante para mim, porque eu acompanhei toda essa criação do subsistema de saúde indígena. Participei da formação dos profissionais que iriam atuar. E aí, em seguida, aquele processo de criação de distrito sanitário foi também outro desafio. Outro desafio que era passar para um outro órgão, trabalhar com outros colegas que eram da saúde, mas não eram indigenistas. Eles conheciam da saúde, mas não conheciam. E nessas alturas a gente já tinha mais conhecimento, porque já tínhamos tido outras oportunidades de capacitação, de especialização. Na saúde indígena, eu participei do Conselho de Saúde Indígena e eu fiz um curso de especialização em saúde pública, onde o meu TCC foi trabalhar este processo do controle social da saúde indígena desde o começo, como ele se deu, porque eu conhecia na prática e acompanhei pelas atas, né? Tudo como se deu. Os movimentos sociais dos índios que não aceitavam ficar vinculados ao Amazonas e sim ao Pará, porque eles eram lá do Trombetas, lá no Mapoeira, né? Eu realmente me envolvi muito. Então, tanto que na FUNAI eu tinha um acervo particular
de livros, de revistas, de jornais, que quando os alunos iam para pesquisar, os alunos queriam, na época, de 19 de abril, que eles sempre se voltam, né? Hoje, os povos originários, naquele tempo a gente chamava de povos indígenas, eles iam e o acervo que tinha mais era eu, porque eu me interessava em comprar tudo que era livro que eu via sobre isso, eu tinha. Quando eu saí, eu deixei lá para o setor de educação. Tá, que legal. Agora, eu tenho uma experiência também de trabalho, porque em 2000 houve um processo seletivo para a Estopa de Colombo. E a gente podia, nessas alturas, a gente ainda não podia, mas estava tramitando a possibilidade da gente ter 2 empregos na área, né? Desde que houvesse compatibilidade de horário. Eu, inclusive, tive que reduzir minha carga horária da FUNASA, que era 8 horas, para poder ter 2 empregos em serviço social de 6 horas. Então, outro desafio também foi o serviço social da Estopa de Colombo. Gente, eu fui pegando tudo no começo. Era também o primeiro hospital a ter um assistente social e criar o serviço social dentro de uma unidade hospitalar. Eu também ia ter que ter conhecimento de como isso funcionava, como isso se dava. E eu tinha que entrar em contato com os colegas que tinham experiências em Manaus, ficava pedindo, e eles mandavam para mim de como se dava nas unidades onde trabalhavam. E eu ia copiando e moldando a nossa realidade, né? Foi assim que o Serviço Social dos Padres foi, sim, criado por mim também. Iniciamos na época do fim da gestão da Graça Prola, que foi assumido um período transitório pela Noemi. Depois da Noemi, efetivamente, na gestão da Nira, né, que foi em 1996 também, até... Você anotou lá. Fala um tempo que foi. Foram 16 anos. Trabalhava na comissão de inadimplência do CRES e trabalhamos sério, e com esse trabalho nós conseguimos comprar a sede do CRES, que é situada lá na Luiz Antoni, né? Foi fruto de um trabalho exaustivo junto à comissão de inadimplência, sem brigar com ninguém, mas cobrando, arrecadando e tendo a oportunidade de proporcionar à categoria uma sede decente, que foi inaugurada ainda de uma forma bem maravilhosa na época da Cecília. Pudesse indicar que a categoria hoje naquele momento estava numa situação melhor, né, e que o profissional tinha um respaldo junto às suas reivindicações e onde podia se dirigir, porque o que era naquele momento o mais importante foi isso, dar essa condição para o profissional de nós termos uma sede própria, que era um desejo da categoria. Estudei e trabalhei com a Maria Nilce, que foi presidente deste CRES, colega maravilhosa, correta, crítica, mas correta, né? Crítica, mas correta. Ela sempre prevalecia nas palavras da Nilce, no comportamento dela, o sentido de que a profissão tinha que seguir naquele rumo, não podia estar num rumo diferente. Ela sempre pensava nisso. Então, eu só tenho gratidão de tê-la ao meu lado durante algum tempo da minha vida profissional e fora da profissão também. Não poderia deixar de citar uma outra colega, grande pessoa, grande assistente social, a Rita de Cássia Montenegro, formou-se junto comigo. Não trabalhamos juntas, mas nos formamos juntas e sempre estivemos juntas em todos os momentos da nossa vida. E ela tinha um amor muito grande por essa profissão, trabalhamos juntos, junto com a Nilce também, que
que eu já falei anteriormente que fomos colegas de turma. E a Rita muito contribuiu com esse CRES. Inclusive, o nome de uma das salas daqui do CRES é Rita de Cássia Montenegro. Ela sempre ajudou, sem nunca pedir nada. Trabalhava pelo amor à profissão. Então, com a apropriação desse conjunto teórico, né, eu passei também a me envolver mais nos movimentos sociais populares, né? E isso me possibilitou ser presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais. Eu fui a segunda presidente e enfrentei também um momento que foi necessário decidir sobre eu não vou falar extinção, mas a desintegração temporária do sindicato, né, já que existia um compromisso com a categoria geral dos trabalhadores, e o serviço social ele sempre foi considerado uma profissão elitista, devido à origem da maioria dos profissionais. E no início dos anos 90, se vai percebendo uma mudança, né, com relação a esses sujeitos que compõem a categoria. E um chamado também conjuntural para que participássemos das lutas dos trabalhadores. Esse envolvimento, né, se dá por esta visão, através da classe social, dessa luta de classe, se dá por uma questão ética da profissão, porque foi um momento de discussão do novo Código de Ética, né? E se dá também pela clareza que se tem, teórica e política, de que o Brasil precisava andar, né, com relação a essa organização das classes trabalhadoras. Então, nós vamos ter nos anos 80, né, o surgimento da Central Única dos Trabalhadores. O Serviço Social ele faz uma opção em ser filiado à Central Única dos Trabalhadores em nível nacional, através da Associação Nacional dos Assistentes Sociais, que é a ANAS. E aqui, o SASEAN também era sindicalizado à CUT, né, era vinculado à CUT, e nós fizemos acolhemos a proposta, né, da dissolução do sindicato de classe, né, da sindicato profissional, para que fosse participar de uma secretaria nacional, tinha aqui o estadual, mas também na Secretaria Nacional de Trabalhadores da área da assistência social. Após praticamente 8 anos, quando eu retornei, não existia essa secretaria organizada dentro da Central Única dos Trabalhadores, e a discussão era o retorno do Sindicato dos Assistentes Sociais, o que foi muito bacana, porque era um período que o Brasil já necessitava de um maior número de sindicatos. Então, o SASEAN, ele foi dissolvido no momento em que era necessário que o assistente social participasse das lutas gerais dos trabalhadores, e depois é retomado também como uma organização sindical no momento que o Brasil precisa que essas classes trabalhadoras voltassem para si uma discussão, né, de teoria e de práticas em movimentos sociais. E o serviço social, ele somente fortaleceu e contribuiu para o esclarecimento da minha posição dentro da sociedade. No controle social, participei de 4 conselhos. O primeiro foi o Conselho da Criança e Adolescente, né? Foi o primeiro conselho, inclusive, criado em Parintins. Participei do Conselho de Saúde Indígena, participei do Conselho de Saúde e do Conselho de Assistência Social. No Conselho de Saúde, eu participei assim, com muito mais afinco, porque nós tínhamos uma comissão de educação dentro do Conselho.
E além de estudar, isso aí me fazia levar a estudar, né? A gente procurava capacitar nossos colegas, fazer reuniões de pequenas capacitações com os nossos colegas conselheiros que estivessem interessados. Então, foi apaixonante para mim o Conselho da Saúde, porque eu tinha o SUS, gente, eu era apaixonada pelo SUS. Eu lia tudo de SUS. E o SUS para mim era como se fosse um romance. Tudo que era SUS, eu estava ali procurando conhecer, porque todo o tempo ele estava se atualizando, né? A lei é criada e depois ela é regulamentada, né? Então, gradativamente vem as regulamentações. A gente tinha que estar atualizado nisso. Foi desafiador também a participação dos conselhos. Eu participei de uma Conferência Nacional de Saúde Indígena, também que teve uma importância muito grande tanto para o meu conhecimento como para o trabalho, né, para levar a informação para os nossos indígenas. Para mim, o Conselho Regional ele teve uma grande importância, porque como eu cheguei para cá sozinha, sem luz, eu tinha que correr para eles. E o Conselho Regional ele me guiava, porque eu ligava, eu dizia o que era que eu estava sentindo de dificuldade e eles me direcionavam. Fala com fulano, o telefone é esse. Naquele tempo a gente não tinha celular também, não funcionava celular, não funcionava o WhatsApp, não funcionava a internet, era só o telefone fixo. E a gente recebia as coisas através de correspondência, né? A gente recebia as correspondências pelo correio dos conselhos, o Conselho Regional mandava mensalmente também, um jornalzinho me ajudava muito também, porque eu ficava atualizada para saber o que estava acontecendo e o que me interessava também adquirir em questão de livros, de coisas que estavam sendo lançadas. Tive um câncer de mama, né, quando já tinha me aposentado. Graças a Deus eu hoje estou aqui, estou bem. A profissão me fez mostrar que a gente pode lutar contra isso, contra os preconceitos também que existem, né, em relação a isso. E não sei te dizer. Saiu vitoriosa? Saí vitoriosa, é verdade, já fazem 14 anos e estou aqui. Então aconselho que todo mundo faça esse exame o mais cedo possível para evitar que seja submetido a situações mais graves, né? Eu, graças a Deus, tive a sorte de ter sido visto o problema logo no início. O Amazonas ele teve 2022 e 2023, todos nós acompanhamos, né, a questão da alta da temperatura e das fumaças em decorrência das queimadas. Então, ser assistente social hoje na Amazônia, tomando como referência a Amazônia amazonense, requer também do assistente social esse comprometimento, né, com a sustentabilidade, né, com o desenvolvimento responsável, né, com o respeito à cultura. Né? Nós temos aqui culturas milenares, não é? Não que elas estejam ainda naquele estado de origem, não, mas que preservam as suas formas tradicionais de vida e de produção. Não é? Populações tradicionais indígenas, populações tradicionais não indígenas, que passaram, né, nos últimos 20 anos a compor o leque, não é, de sujeitos também atendidos pelo serviço social. Eu acho que isso é de uma riqueza. Por isso que a gente tem que ter um conhecimento de rede, de serviços, e não também ser leigo das outras
as outras profissões, né? Saber o que aquele tem de competência para resolver a situação do cliente. Eu acho que isso é muito importante, você não atender por atender, se atender para resolver a situação da pessoa, ajudar realmente. Se precisar ir atrás, vá. Se precisar ir junto, vá, porque senão a pessoa acaba perdendo no meio do caminho tanto o seu atendimento, o tempo que você passou atendendo a pessoa, como a pessoa vai ficar perdida no meio do caminho e muitas vezes não vai conseguir resolver. Então, essa é a minha mensagem. Conhecimento, estudo, mas também, acima de tudo, muito amor àquilo que você está fazendo. Faça com carinho, faça com paixão, faça com dedicação, porque é realmente uma profissão desafiadora. O serviço social é desafiador em qualquer área. Em qualquer área que você estude. Oi, vou me apresentar. Eu sou a Carol Araújo Ferreira da Silva, filha de Dona Maria Nilce Ferreira da Silva. E eu fui incumbida de uma missão muito difícil e ao mesmo tempo muito fácil. Minha mãe sempre foi muito reservada, muito na dela, muito séria, não tirava muitas brincadeiras, não deixava muita gente entrar na intimidade dela. Então eu vou te falar um pouquinho como espectadora, como foi a vida profissional da minha mãe. Então, pelos meus olhos, tanto de criança, adolescente e adulta, sempre teve muito respeito, sempre teve muita ética. E falar da minha mãe é falar de dedicação. Dedicação à sua profissão, dedicação à sua família, dedicação aos seus filhos, aos seus alunos, aos seus colegas de trabalho. Um dos grandes trabalhos que a gente lembra muito forte da minha mãe foi em Boa Vista, Roraima, ainda não vou lembrar o ano, mas 1980, sei lá, bolinhas, 1990, enfim, na década de 90, da vacinação, né? Foi ela que coordenou o projeto da vacinação do estado inteiro e foi um projeto incrível. Eu lembro que saiu nos jornais, que durante muitos anos ela foi muito mencionada, muito respeitada, né? Falaram muito sobre essa campanha que ela fez. E aí depois nós nos mudamos para Manaus e ela se reinventou inúmeras vezes na carreira dela. Ela foi muito resiliente durante a sua profissão. E isso é muito legal de se ver, dela sempre se reinventar, né? De caber em todas as áreas da profissão dela. Então ela, enfim, trabalhou em inúmeros lugares. Um trabalho que foi muito marcante para ela também, eu lembro que foi o da penitenciária feminina, que apesar do jeitão dela duro e tudo, mas ela fez inúmeras amizades, todo mundo gostava muito dela. E quando ela foi para a docência, eu acho que era uma coisa que ela nunca tinha esperado, mas acho que foi quando ela se encontrou. Então, ela se dedicou muito, estudou bastante, para dar o melhor para os alunos dela. Foi presidente do conselho, onde a gente até bagunçava com ela. Mãe, pelo amor de Deus, para que ter tanto problema? Mas ela... Eu sou Maria Nilce, assistente social, conselheira presidente do CRES 15ª Região, Amazonas, Roraima. Assim, adorava. Ela se dedicava mesmo, a gente via que ela tinha trabalho, eu ficava estressada, mas ela estava feliz, era o jeitinho dela de ser feliz e tá tudo bem. E ela levou muito a sério essa dedicação à profissão. Por muitas vezes ela deixou de estar com a gente, de almoçar com a família, enfim, de alguns momentos para se dedicar a esse trabalho. E não que a gente ache ruim, pelo contrário, somos todos assim na nossa família, a gente aprendeu muito isso com ela. Mas a gente respeitava muito, que para ela a profissão sempre foi uma coisa muito séria, muito honrada. Ela sempre foi uma mulher muito justa, independente se era filho, se era marido, se era aluno, se era colega, o certo e a ética sempre foi assim um dos grandes pilares da minha mãe. E a gente carrega muito isso com ela. Eu tenho certeza que ela deixou um legado incrível, um legado no coração das pessoas, um legado na profissão dela, nas colegas de profissão.
Então isso é muito legal, é muito honroso pra gente. Eu até às vezes me emociono, mas eu tenho muita honra de ser filha dela, de saber o quanto as pessoas gostam de homenagear, o quanto as pessoas respeitam, têm um carinho por ela. E eu acho que é isso que você veio fazer na Terra, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É você ir embora e ter a certeza que você deixou uma história para contar. Uma história que todo mundo tem orgulho de contar. Ah, eu fui aluna da Dona Nilce, eu já trabalhei com ela. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha dela. Então, se você tá aí cursando o serviço social, se você já é da área, faça com muita dedicação, faça com muito amor, faça com muito carinho, faça com muito respeito, com muita ética, porque é isso que as pessoas esperam de profissionais. Então, a minha mensagem é essa. Eu fico muito agradecida por todas as pessoas que fizeram parte da vida dela, por todas as pessoas que arrancaram um sorriso dela, na FAMetro, no conselho, em qualquer lugar, né, em todos os lugares que rodearam ela, porque ela era muito feliz na profissão dela, com certeza. Tchauzinho, gente. Efetivar ou vamos trabalhar em função dessa categoria. Somos todas nós, pelo menos se nós tivermos todas vocês que estão aqui, com certeza nós vamos realizar um excelente trabalho. Muito obrigada.